todos. Uma alegria voltar a essa casa e partilhar com vocês essas reflexões hoje a respeito da temática reconciliação consigo mesmo, com a família e com Deus. Esse é tema de um livro que nós apresentamos há algum tempo pela Associação Médica Espírita de Minas Gerais e que integra 4 abordagens: a abordagem da filosofia espírita, da filosofia do Evangelho, que naturalmente está diretamente conectada à filosofia espírita, a filosofia homeopática e a filosofia da constelação familiar, segundo Bert Hellinger, que são áreas com as quais nós trabalhamos e estudamos. E todas estas filosofias nos falam da nossa necessidade de reconexão com a fonte, com o sagrado, com a essência, com o self, com o nosso coração. Nos fala da integração e da plenitude interior como um movimento de reconexão íntima e de união daquilo que está fragmentado. Todos nós temos algo a reconciliar dentro de nós. Todos nós temos coisas fragmentadas a unir, peças soltas a unir dentro dos nossos corações. É muito interessante porque os Espíritos nos dizem no livro O Homem Sadio, uma das publicações da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, que a grande doença do homem necessita ser curada. Como é que chama a nossa grande doença? Aliás, eu queria saber, quem já veio aqui ao Centro Espírita para se tratar? Levanta a mão. Eu também. Qual é a grande doença que nós estamos tratando no Centro Espírita? É o espírito, sem dúvida. Como que chama a doença do espírito? Egoísmo é efeito dela. Orgulho também é efeito dela. Não é interessante que nós todos estejamos em tratamento, a gente não saiba que doença nós estamos tratando? Vocês por acaso entram no hospital e falam com o doutor assim, pode aplicar o que quiser, está tudo tranquilo? Primeira coisa que vocês dizem é o quê? Qual que é o diagnóstico, doutor? O que eu tenho? Porque sabendo o que eu tenho, eu posso decidir o que eu faço, não é verdade? Tratar o espírito. A consciência da nossa doença é fundamental. A nossa doença essencial, aquela mais profunda, chama-se desconexão criatura-criador. Que a gente pode traduzir numa linguagem mais simples dizendo falta de fé. A fé é o grande alimento da vida. Se nós tivéssemos fé, nós não teríamos a grande maioria dos problemas que nós temos. A grande maioria dos problemas vem do desejo neurótico que nós temos de ter controle. Controle da vida, controle dos relacionamentos, controle de nós mesmos, controle das circunstâncias, em um mundo que é pleno em permanência, em um mundo que muda e transforma o tempo todo. Então os Espíritos nos explicam que quando nos falta a fé, nos falta tudo, porque a fé é a conexão. Faltando a fé, nós fechamos-nos em nós mesmos como se fosse uma concha, como um caracol que se esconde dentro da concha. Na falta de fé, nós passamos a nos esconder dentro de um círculo de auto-realização, ou seja, nós passamos a ter que nos bastar a nós mesmos e ficamos ali reverberando as nossas necessidades e as nossas dificuldades. Porque se nós não acreditamos que algo maior nos provê, se nós não podemos contar com esse algo maior, então nós temos que nos bastar a nós mesmos. Acontece que nós sabemos que nós somos insuficientes. E sabendo que nós somos insuficientes, nós vivemos os sintomas da insuficiência. A semelhança de uma galha muito florida e muito frutificada, que se destaca da árvore e começa a murchar. Nós também, ao desconectarmos da fé, começamos a minguar. E vamos para os sintomas da falta. Solidão, menos-valia, insegurança, sentimento de desvalor pessoal, sentimento de angústia. Nós vamos murchando, como uma árvore que desconectou-se e começou a fenecer. Acontece que esta dor da desconexão é muito grande. Ao perceber que este é o efeito da desconexão, nós começamos a tentar viver a polaridade oposta.
Ou seja, para nos proteger da dor, da solidão, da falta, da menos-valia, nós vamos para o polo oposto, que é o polo da hipertrofia. No polo da hipertrofia, nós tentamos nos projetar sobre o outro como se nós fôssemos maiores. Aí vem o orgulho, a vaidade, a arrogância, o sentimento falso de poder pessoal, de grandeza pessoal. Então nós ficamos oscilando como se fosse um pêndulo. Desconectamos da fé. Tem quadro aqui não, né? Tem? Atrás aqui tem? Tem giz, será? Eu improvisando. Alguém lembra do som? Ah, eletrônico, né? Só puxar para baixo? Cheguei para a direita um pouco. Vai com fé, é Eu acho que vou puxar na lateral. Vai girar o microfone para cá, as mãos na lateral. Você acha? Vou puxar para a lateral. Puxa para a direita. Puxe em direção a você e solte. Já tentei de tudo. Também não sabe cadê o giz. Então pronto. Então vai na mímica mesmo. Então imagina aqui, ó. Aqui em cima a conexão com Deus. A fonte. A gente se desconecta da fé, vem para o egoísmo e vive a falta. Ok? Essa é a polaridade do menos. Polaridade da solidão, da menos-valia. Para defender dessa, a gente vem para a polaridade oposta, que é o mais. Então imagina aqui como se fosse uma pirâmide. Uma pirâmide, né? Isso. Então o que nós fazemos? Nós ficamos oscilando entre um polo e outro como se fosse um pêndulo. Porque as duas polaridades são falsas. Na hipertrofia, a gente pretende ser maior que o outro. Na menos-valia, a gente afirma uma pretensa falta de valor e inferioridade. Então, vou dar um exemplo de como que num a gente vai para o outro. Briga de casal. O que a gente quer quando a gente briga? O que a gente quer quando a gente discute, quando a gente briga? Ser o dono da razão, não é? Estar certo. O que é estar certo? O que é ser o dono da razão? É ter poder. As brigas de casal são por poder. Acontece que Jung fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: onde o poder entra, o afeto sai pela porta dos fundos. Poder e afeto são opostos. O oposto de amor não é ódio. O ódio contém amor adoecido. O oposto de amor é poder. Quando a gente busca poder, o amor sai pela porta dos fundos. Então, na hora que a gente briga para ter razão, o que nós estamos querendo? Ter poder. O que a gente consegue? Perder o afeto. Aí a gente ganha uma disputa. Aí a gente tem razão. Acontece duas coisas. Um sentimento imediato e outro logo depois. Qual que é o imediato? Satisfação. Eu venci. É o sentimento da hipertrofia, né? Enche o peito e fala: ok, tá vendo? Eu tinha razão. Tá vendo? O outro se humilhou. Tá vendo? O outro me deu razão. Só que logo depois vem o efeito rebote. Qual que é o sentimento que vem depois? Remorso, culpa. O que mais? Solidão. Não é? Então a gente ganha a disputa, a gente fica feliz e satisfeito, e logo depois a gente sente-se solitário. Por quê? Porque a vivência em uma polaridade nos joga na outra, porque no fundo elas estão intimamente conectadas. Então nós ficamos ciclando como se esta realidade fosse a nossa realidade, mas na verdade elas são posturas defensivas, reativas a uma desconexão. Onde é que está o remédio então para tudo isso? Está no centro. No centro nós temos algo que se chama afeto. Afeto significa: eu sou afetado por algo, algo me afeta e eu afeto os outros. Afeto é a capacidade de ser tocado no sentimento e movido no sentimento por uma circunstância, por uma palavra, por um gesto, por uma presença, por uma dignidade pessoal. No afeto,
nós movemos algo significativo dentro de nós. O Espírito Dias da Cruz, certo dia, escreveu algo que está no livro Pílulas de Confiança, que a mim me tocou muito. Ele diz assim: o Espírito não é pequeno como quer na menos-valia, nem grande como pretende na egotrofia, mas em Deus é uma pequena centelha luminosa, tão grande quanto seja o tamanho da vontade do Pai para a sua vida. Olha que interessante. O Espírito não é pequeno como se faz nos sintomas da desconexão, nem é grande como se pretende nas arrogâncias e orgulhos em que se pretende maior que o outro, mas em Deus é uma pequena centelha. O que uma centelha faz, gente? O que uma faísca é capaz de fazer? O que uma faísca é capaz de fazer? Um incêndio. Uma faísca de cigarro não pode semenar um incêndio? Uma faísca luminosa de presença divina, o que pode? Pode fazer um incêndio de grandes proporções, tão grande quanto seja o tamanho da vontade do Pai para aquela vida. Porque quando a faísca divina brilha, quem brilha é a presença do Pai, não é o da personalidade. Talvez por isso Jesus tenha dito: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Deus, ao Pai que está nos céus. Jesus estava dizendo: quando a sua luz brilha, quem é glorificado é o Pai, e não a criatura. Então nós vivemos esse movimento de desconexão da fé, que é a grande doença. O trabalho que nós estamos fazendo no Centro Espírita o tempo todo é reforçando a compreensão da grandeza divina da sua obra, entendendo as suas leis, para o grande objetivo essencial do processo evolutivo, que é nós nos entregarmos de corpo e alma à guiança do Pai. Esse é o movimento. Permitir que Deus seja em nós, que nós sejamos em Deus, que nós e o Pai sejamos uma coisa só. Como Jesus disse: quem me vê, vê ao Pai que me enviou, porque não havia dissonância entre a vontade dele e a vontade do Pai. No desejo de controle, que é o sintoma da nossa doença, nós, que é a da falta de fé, nós tentamos controlar as circunstâncias, nós tentamos controlar as pessoas, nós colocamos a nós mesmos como referência da vida e os outros têm que se adaptar àquilo que pensam e sentem de nós mesmos. Nesse movimento, a gente enrijece, porque o controle é uma ilusão. Não existe controle verdadeiro, sendo que tudo muda a todo tempo na vida. Por isso, é necessário a entrega, porque a entrega segue os movimentos, sentindo cada movimento do caminho, sentindo cada dia, sentindo cada estação do ano, sentindo aquilo que cada momento requisita de nós. Só é possível sentir isso a partir do exterior, a partir de dentro, a partir de uma presença. E para isso é preciso interiorização, autoconhecimento, mergulho dentro de si. Então, o Evangelho tem um símbolo arquetípico muito importante, que é a parábola que ficou conhecida como parábola do filho pródigo, mas que na verdade deveria chamar-se parábola dos dois filhos, porque não conta a história de um filho pródigo, mas de dois. Diz os estudiosos que esta parábola sintetiza todo o nosso movimento evolutivo. Sintetiza o movimento da rebeldia, da desconexão, da insuficiência e da reconexão criatura-criador. Qual é a história da parábola? Diz que um senhor tinha dois filhos, e o mais jovem, cansado da vida, resolve solicitar ao pai a parte da herança que lhe compete. Ele insiste, o pai termina por separar a parte da fazenda, dividir entre os dois, dar a ele a parte da propriedade que lhe competia, e ele então se afasta de casa e, no dizer do Evangelho, ele vai viver dissolutamente, de forma a dissolver tudo aquilo que tinha perdido, até que ele chega no fundo do poço. Não tem mais companhia, não tem mais amigos, não tem mais nada. Lá no fundo do poço, ele se muda para um país ainda mais distante e vai cuidar de porcos num lugar que tratava de porcos. E a sua fome lá era tão grande
que ele começa a disputar com os porcos as bolotas de alimento que lhes dispensava. Nesse estado, neste lugar, algo importante acontece. Lá no fundo do poço, ele percebe algo que transforma o seu coração. Ele se lembra que na casa do pai, o menor dos jornaleiros, aqueles que trabalhavam por jornada, era tratado com dignidade. Tinha tudo que necessitava. Então ele olha para si e diz: eu perdi o direito de ser chamado filho. Eu vou voltar, e o meu pai entregar-me-á na sua seara. E assim ele faz. Pega o caminho de volta para o país dele, e de lá, de volta para casa. Longa jornada. Quando ele está próximo de casa, o pai o vê no caminho, e o pai que o aguardava no caminho, se adianta, recebe nos braços e manda fazer uma grande festa. Põe-lhe sandálias novas nos pés cansados, anel de reconhecimento familiar nos dedos, abraça-lhe com ternura e manda matar o novilho cevado. O novilho cevado era o mais especial do rebanho. E então, naquele dia, se faz uma grande festa. Ao final da tarde, nós conhecemos o segundo filho. Ele chega, ou vê uma festa que não estava preparada, chama um servo à parte para não passar vergonha e pergunta para esse servo: o que está acontecendo? E o servo diz a ele: é o seu irmão que saiu, vendeu tudo, desperdiçou tudo que o seu pai havia lhe dado, voltou em estado de mendicância, e o seu pai calçou-lhe sandálias nos pés, pôs anel no dedo e mandou matar um novilho cevado para fazer uma festa. Naquele momento, o filho se recusa a entrar, se recusa a ir festejar. O pai sai para conversar com ele e pergunta-lhe: meu filho, por que é que você não entra? E ele diz: pai, eu sempre estive aqui com o Senhor, mas o Senhor nunca mandou matar nem um cabritinho. No entanto, esse daí sai, gasta tudo que é seu, volta, e o Senhor faz uma festa e manda matar um novilho cevado. Esse é um fenômeno psicológico que só acontece no Evangelho, nunca nas nossas famílias, né? O irmão mais velho se tomar ciúme mortal do irmão mais novo. E aí o pai olha para ele e diz: que te importa a ti se sou bom? Você sempre esteve aqui comigo. Tudo que é meu é seu. E aí se encerra a parábola. Vamos nos deter primeiro no comportamento do segundo filho, porque o comportamento deles frequentemente passa sem ser observado quando ele é tão rebelde quanto o primeiro. Só tem uma diferença entre os dois: o primeiro saiu de casa e o segundo ficou. Mas por que o segundo fica? Ele fica porque ele respeita o pai? Não, ele fica por quê? Está interessado. Interessado em quê? Na herança, está interessado em receber mais. Sobretudo, ele está interessado em ser reconhecido. Ora, esse comportamento do segundo filho é o comportamento da maioria dos religiosos na humanidade. A maioria das pessoas religiosas acha que precisa obedecer a Deus para receber as suas bênçãos. Então, se eu faço a vontade de Deus, Ele me honra com as suas bênçãos. Se eu dou o dízimo, se eu pago o centro espírita, se eu dou a doação de caridade, então Deus me recompensa com as suas bênçãos, com o seu amor, com o seu envolvimento amoroso. A ideia de que nós trocamos com Deus algo é a mesma ideia do segundo filho. Aí vocês podem dizer assim: André, mas no Espiritismo nós não temos isso não. Será que não? No Espiritismo, por exemplo, nós ensinamos que o merecimento move a vida, não é? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Estão estudando aqui no Caritas ou não estão? Sim ou não? Sim. Não, definitivamente não. Se fosse o merecimento que movesse a vida, nós estávamos em maus lençóis. A vida não é regida pelo merecimento. A vida é regida pela misericórdia. Nenhum de nós necessita fazer nada para receber o amor de Deus. O amor de Deus é dispensado 24 horas, 365 dias por ano, gratuitamente. Cada um de nós é amado porque existe e não porque mereça.
Cada um de nós é um plano de amor de Deus. Já éramos amados desde antes de existirmos. Ganhamos vida pelo amor de Deus. Evoluímos mergulhados no amor dele e marchamos imersos no amor dele. Não há nada que possa nos retirar da infinita misericórdia de Deus. Não há nada que a gente precise fazer para receber esse amor. O amor de Deus é incondicional. Essa percepção é profundamente libertadora. Quando eu acho que eu preciso merecer, eu acho que Deus é um tribunal que está me julgando o tempo todo, que está olhando as minhas atitudes, e eu me movo pela culpa ou pela aprovação interior. Quando eu percebo que Deus é amor incondicional, independentemente das minhas características e da minha responsabilidade pessoal, eu sei que eu estou sustentado e movido pelo amor misericordioso dele. E que eu posso contar com este amor todos os dias, independente do que eu vivo agora. 24 horas por dia. É o que o pai diz para o filho. O pai chega para ele e fala: meu filho, você sempre esteve aqui comigo. Tudo que é meu é seu. Como dizer: meu filho, tudo que é meu está disponibilizado para você. Por que é que você quer que eu te celebre com o cabritinho? Por que é que você quer que eu te faça uma festa momentânea, exaltando-te a fidelidade, quando eu te destinei a ser herdeiro do rebanho inteiro? Em outras palavras, para que você quer a glória menor quando eu te destinei a glória maior? Para que você quer a exaltação da sua personalidade quando na sua essência eu te destinei a expressar a grandeza da minha presença? Tudo que é meu é seu. É quase a pergunta assim: meu filho, tudo que é meu é seu, por que é que você não se sente dono? Por que é que você não se sente proprietário de tudo que é seu, desde sempre? E é a pergunta que fica para nós nesta noite. O quanto nós caminhamos pela vida sentindo verdadeiramente a grandeza de ser um filho de Deus. Um filho de Deus que é incondicionalmente amado. Que não importa a besteira que tenha feito, que não importa o erro que tenha, que não importa o quanto esteja reparando, espiando ou vivendo as alegrias das suas atitudes mais acertadas, está mergulhado no amor divino incondicionalmente. Porque estar mergulhado no amor divino não nos isenta das responsabilidades dos nossos atos, mas nos dá condição de enfrentar a tudo de cabeça erguida. O espírito que sofre nos charcos mais profundos da dor consciencial, ou aquele que está redimido nos planos superiores, é igualmente amado por Deus. Essa percepção nós precisamos desenvolver. E o que é o merecimento? Merecimento é a cereja do bolo. Merecimento é um plus. Merecimento é um movimento de acionamento natural de sintonia que potencializa aquilo que desde sempre está. Em outras palavras, o amor de Deus é uma pluripotencialidade quântica que está ao nosso dispor em infinitas variantes. Mas para que essa pluripotencialidade se torne concreta, é preciso que nós façamos o colapso de onda. É preciso que nós transformemos aquilo que é potencial em real, aquilo que gravita ao nosso redor como algo perceptível. E nós fazemos isso quando transformamos a nossa consciência e, como observadores, passamos a colapsar a onda através da atenção, que em doutrina espírita nós também chamamos de sintonia. Jesus diz com toda a propriedade: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus não falou assim: pedi e vai ser analisado, buscai e quem sabe você encontra. Não, Jesus foi categórico: buscai e achareis, pedi e obtereis. Por quê? Porque ele sabe que nessa pluripotencialidade do amor divino, todas as possibilidades estão ao nosso dispor. Mas para isso, nós temos que entrar na sintonia. Senão aquilo fica apenas gravitando ao nosso redor
E imersos num mar de amor, nós nos comportamos como órfãos de pais vivos. Nos comportamos como vazios num mar de abundância. Nos comportamos como pessoas esvaziadas, enquanto a vida está aí, cheia de riqueza para nos ofertar. Então a fala do pai com aquele segundo filho é extremamente importante. Tudo que é meu é teu, meu filho. Você não precisa ficar aqui para merecer a minha herança. A minha herança já está desde sempre destinada a ti. Eu achei que você tinha ficado pela alegria de partilhar daquilo que é teu, e não pela ilusão de que você precisava me agradar para receber mais. A herança divina é magnífica. Nós temos tudo a nosso dispor. Então nós precisamos concretizar isso, porque nós falamos, seja feita, Senhor, a tua vontade, mas é aquele, seja feita, Senhor, a tua vontade, desde que a vontade seja igual a minha, desde que... Né? E a gente bota um tanto de letrinhas pequenas nesse contrato com Deus. Por quê? Porque no fundo a gente acha que a vontade dele é ruim. Porque no fundo a gente tem medo da vontade dele. Porque no fundo a gente tem uma imagem de como se ele fosse castrador, como se ele fosse perverso, como se ele fosse mau. Porque é aquela imagem da tradição judaico-cristã que nos mostra um Deus misericordioso e um Deus que manda praga para o Egito. Um Deus cheio de bênçãos e um Deus que castiga. Um Deus que elege um povo, um Deus que manda matar o exército do outro. Ora, esse Deus para nós é temido, porque esse Deus, ele nos amedronta. Então, nós fragmentamos a nossa realidade e vivemos algo que os religiosos chamam de esquizofrenia religiosa. Eu gosto muito desse termo, porque a esquizofrenia é uma doença em que a gente tem um pé na realidade e outra nos delírios, nas alucinações. Quando a criatura acha que pode existir apartada de Deus, está vivendo um delírio, está vivendo uma grande alucinação, está vivendo uma falsa percepção da realidade, pois é impossível que nós tenhamos existência desconectada da fora. Mesmo quando a gente acha que está desconectado, nós estamos mergulhados naquele amor que nos leva de uma maneira tão discreta que nos dá a ilusão de que a gente caminha sozinho. Mas nós estamos mergulhados nele. Então perceber esse amor tem um poder curativo transformador. O primeiro filho representa todos os movimentos. Como é que nós sabemos que o primeiro filho não respeita o pai? O que ele faz que nós dizemos assim, esse filho tem graves problemas? É uma pergunta, tá, gente? Os encarnados mesmo nesse caso. Ele? Cobra? Não. O primeiro filho é o que saiu. O que ele faz que a gente fala, esse filho não respeita o pai? Ele cobra, ele quer a parte dele. O que ele faz exatamente? Antes de abandonar, ele exige. Ele nem cobra nem pede, ele exige. Ora, só exige quem tem direito, só exige quem é dono, só exige quem é superior, só exige quem tem autoridade. Qual desses que o filho tem com o pai? Nenhum desses. Herança é um direito dos filhos? Sim ou não? Quem acha que é, levanta a mão. Quem acha que não é? Quem não quer brincar? A maioria aí está na dúvida, nem levantou a mão. Herança não é um direito do filho. Herança só é direito do filho do ponto de vista jurídico, mesmo assim chama-se presunção de direito, significa direito condicionado a todos os outros direitos pré-existentes ou com os quais a pessoa deve dividir o direito pessoal dela. Irmãos, qualquer outro que tenha direito àquela herança também. Herança no plano da alma não é direito, é um presente que os pais dão para os filhos. E na herança tem uma mensagem. Na herança os pais estão dizendo para os filhos: eis aqui o fruto do meu sacrifício, para que para você a vida seja um pouco mais leve.
E porque a vida te é um pouco mais leve, é sua obrigação ir um pouco mais longe. Herança é um movimento honrado em que uma geração passa adiante algo para tornar mais leve a vida da geração seguinte. E essa geração seguinte só faz a vida ficar mais leve se recebe com honra aquilo que foi dado pela geração anterior. Se posiciona como se fosse um direito, perde direito à herança. Porque essa postura arrogante desconecta do movimento que a herança aporta. Filhos de pais vivos que brigam pela herança dos pais querem inconscientemente matar os pais. Filhos de pais desencarnados que brigam desrespeitosamente pela herança desrespeitam a memória e a grandeza dos pais. Herança é presente. E presente a gente recebe com gratidão. O filho pródigo tinha isso? Não, ele exigia. Ele olhava para a herança como um direito. E aí é para se perguntar, né? Se a herança não era um direito dele, por que o pai deu? Mas por que ele deu um presente que ele sabia que o filho não merecia naquele momento e que estava com uma postura que não estava de acordo para receber? Não, o pai deu mesmo. Mas o pai sabe que não tem. Exatamente. O Livro dos Espíritos tem uma pergunta em que Kardec pergunta algo, eu não sei exatamente como que ele pergunta, eu sei que os Espíritos respondem assim: quando um Espírito solicita uma prova que está acima das suas forças, se ele insiste, a vida termina por autorizá-lo, para que no fracasso ele reconheça o limite das suas capacidades. Então, às vezes, os pais empurram os filhos mais rápido para o fracasso, para que aprenda mais rápido. Às vezes, os pais permitem que os filhos vão mais rápido para a decepção, para poder voltar a amadurecer. É isso que o pai faz com o filho. Ele entrega a herança sabendo que o filho iria desperdiçar. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabia que para aquele filho, somente a dor seria experiência suficiente. Aí o filho começa a desgastar a herança, porque ele trazia dentro dele um grande vazio existencial. Acontece que ele achava que podia preencher esse vazio com os prazeres, como boa parte da humanidade acha, que pode preencher o seu vazio interior vivendo prazeres. E quanto mais prazer vivia, mais vazio ele ficava, porque o prazer é um fogo fato, acende rápido e logo apaga, deixando cinzas naquilo que destruiu. Certo dia o Espírito Dias da Cruz disse assim: meu filho, o prazer, o desejo é como o horizonte. Então logo nós nos aproximamos dele, outro se forma mais longínquo. Porque o objetivo do horizonte é ser horizonte e nunca ser alcançado. Olha que interessante essa fala. Ele dizia: o objetivo do desejo é ser desejo, não é ser realidade. Quando o desejo se converte em realidade, abre espaço na alma para um desejo ainda maior. Porque é da natureza do vazio existencial do homem que deseje incessantemente. Então, completa o benfeitor, o desejo é combustível, não é finalidade. O desejo é instrumento, não é propósito. Quando nós colocamos o desejo como a meta, como alvo, como a satisfação, nós nos frustramos e deixamos o espaço de um vazio, de um buraco ainda maior. Sabe aquela coisa de você querer algo, na hora que você conquista, aquele algo te preenche por alguns segundos, depois já não preenche mais? Não é? Quando você compra o primeiro carro, como que é a sua alegria? Nossa, você fica meses eufórico, com alegria, todo dia olhando para aquele carro. Aí depois você troca o seu segundo carro, aí você fica alegre durante um tempo. Aí depois você troca pelo terceiro carro, aí você fica contente, não é? Ali na quinta troca de carro, você já olha para o carro e fala: legal. Porque você já acostumou com aquele estímulo. E aí você já está colocando uma meta de um desejo ainda maior, de uma conquista ainda maior. E vai ficando sempre assim,
nesse vazio, precisa conquistar mais e mais e mais, e que nunca se abastece daquilo que tem. E então vive um permanente vazio interior. Era o que o filho pródigo fazia. Vivia fragmentado, tentando preencher com prazeres, com falsas relações que estavam ao seu lado, não porque tinham por ele afeto verdadeiro, mas porque, tão vazias quanto ele, usufruíam daquele prazer ilusório que ele podia proporcionar. Mas chega uma hora que se esgota. Chega uma hora que a gente encontra no fundo do poço. E aí, naquele momento em que ele está no fundo do poço, o que ele faz? Ele podia ter voltado para casa, não podia? Mas lá no fundo do poço ele fala assim: vou dar conta sozinho. Aí muda para um país ainda mais distante. O que ele faz? Ele se afasta ainda mais da casa paterna. Quantas vezes na dor e na rebeldia a gente olha e fala assim: ah, já enfiei o pé na jaca mesmo, agora vai o resto da perna. E aí a gente aciona mecanismos autodestrutivos conscientes. Conscientes. Por exemplo, ontem eu conversava com um paciente que falava comigo assim: nossa, eu estava super bem, larguei minha bombinha de corticoide, estava bem, não tive crise nenhuma de asma, e eu estava tão bem que eu resolvi fumar. Essa é a hora que você respira fundo, né? Falei, entendi. Aí você estava tão bem que você resolveu enfiar o pé na jaca, né? Para ver se você conseguir estragar isso. Afinal de contas, vai que cura, né? Aí o que ele fez? Como já tinha fumado então ele decidiu fumar mais e voltar com a bombinha. Ele mesmo se auto-boicotou. Ele percebeu. Ele falou assim: já tinha conseguido tirar, já estava num outro sistema de tratamento, que no caso era a homeopatia, né? Já estava no tratamento homeopático, já estava respondendo bem. No entanto, quando eu vi que eu dei uma escorregada, resolvi escorregar de vez. Quando também poderia, naquele momento, dizer assim: poxa, faltei com alto amor aqui, faltei com cuidado. Deixa eu voltar e ver como é que eu conserto essa bagunça para ela ficar só desse tamanhozinho. Então é comum que a gente acione mecanismos autopunitivos, muitas vezes decorrentes da culpa, daquela culpa excessiva. Então o filho se afasta para um país ainda mais distante. Lá ele vai viver a plena insuficiência. Ele vai viver uma insuficiência tão grande que ele vai disputar com os porcos. Vejam que interessante, gente. Os porcos são uma representação das nossas pulsões instintuais, das nossas pulsões animais. Comer com os porcos significa alimentar as nossas pulsões animais, disputar com elas. É interessante porque no livro No Mundo Maior, André Luiz vai dizer que nós temos 3 níveis na casa mental. Vai dizer que nós temos o porão da vida mental, que está ligado ao passado, aonde vige os nossos atavismos, as nossas realizações anteriores, aquilo que nós trazemos como complexos ou como pulsões no nosso inconsciente, está ligado ao inconsciente pessoal. Temos o andar térreo da casa, que está ligado às conquistas do presente, às potencialidades atuais, que está ligado à memória da vida atual. E temos o sótão, no andar superior, que está ligado aos impulsos nobres superiores e às aspirações futuras, às conquistas do porvir. Quando nós estudamos o desenvolvimento neurológico do ser humano, da nossa espécie e a evolução das espécies, a gente vê que o primeiro cérebro a ser desenvolvido foi o cérebro primitivo ou cérebro reptiliano, composto pelo tronco encefálico e as partes que comandam a vida animal, a vida instintual, aquilo que é automatizado e que nós não precisamos nem pensar e que não sofre nem a ação da nossa vida consciente nem da nossa vida emocional. É a parte que controla a respiração, que controla o batimento cardíaco, que controla tudo que funciona automaticamente no nosso organismo. Depois disso, desenvolveu-se o cérebro chamado de mamífero, que é composto pela parte central do nosso cérebro e pelo início do desenvolvimento do córtex cerebral, que é onde nós temos as áreas e as estruturas que estão ligadas à memória, que está ligada às respostas emocionais, que está ligada à nossa capacidade de ter memória. E logo depois, então, desenvolveu-se o córtex pré-frontal e o córtex frontal, que é essa parte da frente do nosso cérebro, aonde estão armazenados impulsos
do futuro, os impulsos e as potencialidades que nós ainda não desenvolvemos no nosso atual uso da capacidade cerebral. Quando o filho pródigo está comendo com os porcos, representa uma restrição das potencialidades cerebrais e espirituais às pulsões do cérebro primitivo ou reptiliano. Ele volta ao estado de animalidade, que é ancestral. Significa que por uma ação consciente da sua vontade, ele nega os impulsos superiores, o impulso da generosidade, do altruísmo, da bondade, da compaixão, da troca, da generosidade. Ele também abre mão dos impulsos emocionais, que são a conquista do cérebro mamífero, na elaboração do seu trauma, do seu distanciamento, da sua dor, da ressignificação das suas feridas emocionais, e passa a viver a pulsão dos seus instintos animais, naquela que é a agressividade primitiva, instintual, naquilo que é a luta ou fuga por sobrevivência, naquilo que é a defesa do seu clã e do seu território na vida e no outro como uma ameaça. Então, quando a parábola do filho pródigo nos dá esta imagem tão bela do filho na insuficiência plena comendo com os porcos, mostra todos os estados da alma que nos leva à negação das nossas potencialidades atuais. Por vezes nós experimentamos o chiqueiro. Quando nós permitimos, por exemplo, que as nossas pulsões animais tomem controle. Nietzsche usava uma expressão muito interessante. Ele chamava os nossos sentimentos de cães selvagens. No livro Assim Falou Zaratustra, ele usa essa imagem muito interessante. Ele fala assim: dentro de nós existem cães selvagens que latem incessantemente querendo ser ouvido. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, e aí ele denomina essas pulsões e esses sentimentos como sendo impulsos selvagens da alma. Por vezes nós deixamos que a matilha tome conta e acione o mecanismo. E isso acontece quando nós vamos cedendo espaço na nossa vontade às pulsões animais até negar as nossas potencialidades. O que requer de nós um mergulho de autoconhecimento e de autodomínio muito grande para voltar à normalidade. Mas é interessante como que o Evangelho nos mostra que no fundo do poço há o caminho de volta para casa. Porque é exatamente aí que começa a reconciliação. Como que o filho pródigo começa a mudar a chavinha no coração? O que aconteceu ali no fundo do poço que muda a chavinha no coração dele? A lembrança da casa do pai. O que ele lembrou? Tinha muita fartura, que os empregados comiam com dignidade. Ele lembrou que na casa dos pais os jornaleiros eram tratados com dignidade. Dignidade é a palavra de ordem. Na hora que ele relembra a dignidade perdida, ele revive o sentimento de dignidade. Naquele momento ele olha para si e diz assim: quem me colocou nesse estado fui eu mesmo. Não dá para culpar ninguém. Ele se responsabiliza por si mesmo. Ele olha e ele assume aquilo que ele fez. Ele diz: eu perdi o direito de ser chamado filho. Ora, ele podia dizer que a culpa era do irmão, não podia? Podia dizer que era da mãe, não podia? Podia dizer que era do Temer, não podia? Tá na moda. A gente sempre coloca na berlinda aquele que está na vez. E sempre transfere a responsabilidade saindo da nossa responsabilidade pessoal. Ele não faz isso. Ali começa a sua reconciliação. Ao invés de ele vitimizar-se, ele se responsabiliza. Ninguém se reconcilia sem se responsabilizar. Responsabilização pessoal é assumir poder pessoal. Porque só pode modificar algo alguém que é responsável por si mesmo. Por isso que na relação com o outro, ao invés de dizer me desculpa ou me perdoa, nós deveríamos aprender a dizer sinto muito. Porque me perdoa, me desculpa significa eu abusei de você, a responsabilidade é minha, mas agora é sua obrigação me perdoar. Significa eu botei a carga sobre suas costas, agora eu te boto outra que é você que tem a obrigação. Afinal de contas eu estou te pedindo, você não vai ser bom o suficiente de me perdoar? O pedido de perdão, de desculpa, bota a carga em quem? No outro. Agora quando eu digo eu sinto muito, quem que é responsável por isso?
Eu. Quem é que sente? Eu. Quem é que tem que fazer alguma coisa? Eu. Eu sinto muito. Eu percebo que isso te feriu. Eu sou responsável. Eu vou me ocupar de reparar aquilo que eu te fiz. Eu vou me ocupar de trazer paz aonde eu tirei. Eu vou me ocupar de curar a ferida que eu abri. Eu vou me ocupar de dar aonde eu destruí. Reparação. Então o filho pródigo naquele momento, ele se responsabiliza por si mesmo. Mas ele podia ter pego a chibata e começado a ter se autoflagelado, não podia? Na culpa destrutiva? Não, ele não faz isso. Ele não perde tempo chibatando a si mesmo, porque essa natureza de autopunição decorrente do remorso não leva a lugar nenhum. Diante das culpas reais, nós temos duas opções. Eu digo culpas reais porque nós criamos muitas culpas imaginárias. E as culpas imaginárias não são culpas verdadeiras. Naturalmente, elas estão ligadas a uma fantasia. Já as culpas reais, elas implicam numa responsabilidade pessoal. E diante delas, nós temos duas opções. Ou nós podemos caminhar para o caminho do remorso, ou para o caminho do arrependimento. O remorso é filho do orgulho. O arrependimento é filho da humildade. No remorso, eu fico me punindo e me chibatando por aquilo que eu fiz. O remorso não nos permite recomeçar. No remorso, eu apenas me castigo. No arrependimento, eu olho para aquilo que fiz, digo, é minha responsabilidade, e me trato com humanidade e digo, eu mereço a chance de reparar. Eu mereço a chance de curar essa relação. Eu mereço a chance de consertar aquilo que eu fiz. Há uma imagem que Bert Hellinger nos oferece no livro, se não me engano, no livro Histórias de Amor, muito interessante, a respeito de várias liberdades. E tem uma que ele diz que é a do remorso. Ele diz assim, há uma liberdade que assemelha-se ao náufrago, que após o naufrágio permanece agarrado nos destroços, acusando o naufrágio, ao invés de subir no bote salva-vidas. Ele diz, essa liberdade se chama remorso. Aquele que fica preso no remorso, fica grudado ali nos destroços, boiando no mar, dizendo, não podia ter naufragado. Olha o que eu fiz, olha o que você fez, olha o que aconteceu. E o bote salva-vidas está do lado, e ele se ocupa do naufrágio. Já o arrependido não. O arrependido olha para o bote salva-vidas e fala, graças a Deus, deixa eu subir, que agora eu já tenho muita coisa para arrumar. Deixa eu me colocar em segurança. Quando acontece a reconciliação conosco mesmo, nós nos auto-perdoamos. É essencial o auto-perdão no caminho da vida. O auto-perdão não nos isenta das responsabilidades que são nossas, mas o auto-perdão nos dá uma postura de relação pacífica conosco mesmo. No auto-perdão nós olhamos para nós e dizemos assim, eu tenho o direito de recomeçar. Não é isso que a reencarnação faz com a gente, gente? Deus não olha e fala assim, bora voltar lá? Voltar aonde? Exatamente no meio aonde você equivocou-se, aonde você faliu, aonde você feriu. Emmanuel diz no livro Vida e Sexo, textualmente assim, a mulher que se casa é namorada do seu marido, para logo depois descobrir nele um tirano doméstico, está diante de homem dilapidado por si mesma no passado. E vice-versa. O que Emmanuel está dizendo aí? Que a gente reencontra aqueles que nós precisamos no exato ponto em que os deixamos. Porque a reencarnação nos faz retornar para o exato ponto que nós precisamos com aqueles que nós necessitamos reparar. E nós encontramos aqueles que nós necessitamos ajudar a reparar algo no exato ponto em que nós deixamos. Então a vida nos traz arrependimento. O filho pródigo naquele momento olha para si e diz, minha responsabilidade. Eu perdi o direito de ser chamado filho. No entanto, meu pai vai me aceitar como um dos seus servos. Vejam que bonita essa compreensão dele. Primeiro é preciso perceber que ele se cura no momento que ele relembra a dignidade. São as experiências de dignidade que nos curam.
nós recebemos um impulso curativo quando dentro do nosso coração nós voltamos a nos sentir dignos. Por isso, só o amor tem poder curativo verdadeiro. A gente chega no centro espírita catando os nossos caquinhos. Aí vem cheio de sofrimento. Aí um atendente fraterno nos ouve e nos acolhe. Naquele momento a gente se sente digno, não é? Alguém nos ouve e diz: aqui tem lugar para você. Alguém nos acolhe e diz: eu compreendo a sua dor. Alguém nos ouve e diz: eu te escuto. Alguém nos consola e diz: há esperança. Naquele momento a gente se sente digno. E porque nos sentimos dignos e porque nos sentimos aliviados, decidimos voltar uma vez mais. E vamos assim, de experiência de dignidade em dignidade, nos curando. Por isso as experiências que curam o nosso coração são aquelas que conferem dignidade pessoal. Mas só há dignidade pessoal quando nós tratamos uns aos outros com respeito. Não há dignidade fora do respeito. Respeito é a palavra de ordem. Respeitar significa olhar para o outro com a grandeza que o outro tem, sem querer me impor sobre o outro. Então, naquele momento da dignidade pessoal, o filho pródigo tem uma lembrança e uma compreensão mais amadurecida que a do seu irmão. Porque naquele momento ele olha para o pai e diz assim: eu equivoquei-me. No entanto, o pai irá me receber como um dos seus servos. Em outras palavras, o pai tem amor incondicional. Eu desgastei tudo que era dele. Eu perdi tudo que ele me deu. Mas eu vou voltar e ele vai me receber. Que certeza era aquela que o filho pródigo tinha que o pai iria receber? A certeza do amor incondicional. A fé. A entrega. Não é? Ele olhou no coração dele para a grandeza do pai. No sofrimento ele amadureceu. E no amadurecimento do sofrimento ele deu um salto. Teve uma profunda humildade. Que ele percebeu que ele não teria nenhuma condição de voltar a não ser como servo. E é isso que todos nós aspiramos, a nos tornar servos do Pai. Porque herdeiros de um passado multimilenar de equívocos, todos nós já estamos cansados de errar. Nós já estamos saturados da fragmentação. O que nos caracteriza como espíritas, como cristãos verdadeiros, não é o fato de nós já termos adquirido o bem, porque ainda estamos nos esforços para isso. O que nos caracteriza como família espírita neste momento é já estarmos cansados do mal. Já estamos saturados. Não queremos mais o caminho do distanciamento da casa. Já sentimos os sintomas da insuficiência. Já saturamos de comer com os porcos. Já queremos voltar para casa. Nosso coração já sonha e aspira estar em Deus. Já sentimos uma profunda saudade de Jesus. Já sabemos que o seu amor misericordioso nos sustenta. Já olhamos para os seus olhos e pedimos para Ele: Senhor, me deixa caminhar sobre as águas contigo, porque ainda sou fraco na fé. Prova-me a minha fé, Senhor. Ainda pedimos para Ele, para consolidar em nós esse movimento. Então o filho pródigo disse: eu vou voltar como servo, eu vou voltar humilde, eu vou voltar pequenino, eu vou voltar entregue. E assim ele faz. Ele começa a voltar para casa. Acontece que o caminho que ele volta para casa é o mesmo caminho que ele desceu, não é? Na hora que ele desceu, o que estava acontecendo com ele? Ele estava gastando a herança, não era festa? Na hora que ele volta, o que ele encontra? O lixo da festa. À medida que ele desceu, ele desgastou, produziu destruição sem perceber, produziu lixo sem observar. Na hora que vai voltando, vai olhando para o caminho e perguntando para si mesmo: o que eu fiz? Onde é que eu estava com a cabeça? Por que isso foi dessa maneira? À medida que ele vai voltando para casa, a lei de causa e efeito vai trazendo de volta para ele
os efeitos naturais daquilo que ele semeou no caminho, através da responsabilização pessoal, para que ele, colhendo os frutos da sua própria plantio e semeadura, readquirisse a grandeza da dignidade pessoal. Porque, na medida que alguém que é responsável por algo adquire a responsabilidade daquilo e paga por aquilo, essa pessoa resgata a sua dignidade ou não? Sim. À medida que ele vai voltando para casa, ele vai reconstruindo o seu sentimento de dignidade pessoal. E vai fazendo isso de tal maneira que na hora que ele se apresenta diante do Pai, embora ele estivesse em frangalhos, ele está inteiro, digno, e o Pai o reconhece. O Pai celebra a inteireza e a dignidade dele. Então esse movimento de colher o que nós plantamos é o movimento da reconciliação com os outros. É na medida em que nós vamos, através das nossas relações diárias, reencontrando o fruto dos nossos afetos, tendo a oportunidade de reconciliar. E o que é reconciliação? Reconciliação é muito mais do que perdão. Porque perdão é ainda um jogo de poder. Quem está vítima se sente superior a quem está algoz. Quem está vítima se sente empoderado no direito de cobrar, de determinar. Não é assim? Mas à luz da lei de causa e efeito, quem é verdadeiramente vítima? Quem é verdadeiramente algoz? Quem está vítima hoje? É algoz em outro relacionamento, foi algoz ontem, será algoz amanhã. Quem está algoz hoje? É vítima em outro relacionamento, foi vítima ontem, será vítima amanhã. Então, à luz da lei de causa e efeito, quem é verdadeiramente vítima e quem é verdadeiramente algoz? Todos somos vítimas e todos somos algoz. À luz da lei de causa e efeito, todos somos os dois. Então, perdão ainda é... É aquele pêndulo. É aquele movimento pêndulo, né? Uma hora estamos no sentimento de que nós estamos no crédito, outra hora no débito. Então, o que é perdão? Perdão é uma decisão pela paz. Quando eu decido abdicar de uma luta pelo poder e abro mão no meu coração das cobranças indébitas. Perdão é quando eu olho para o outro com humanidade e confiro ao outro o mesmo direito de ser humano que eu tenho. Perdão é retirar das costas a carga tóxica que a gente carrega. Perdão é algo que você faz por você, mesmo quando confere ao outro. Porque é você que decide pela paz. É você que decide não ser vítima. É você que decide não andar pela vida como sendo alguém prejudicado. O que é o ressentido? O que é o magoado? É alguém que não abre mão do papel de vítima. Porque o outro pode ter feito qualquer coisa que tenha nos ferido. No entanto, sou eu que decido como age e como atua sobre mim aquilo que o outro faz. Então o outro pode dizer para mim qualquer palavra, mas aquilo só me afeta se eu permito. Significa, se eu confiro ao outro importância, se eu confiro aquelas palavras veracidade, se eu confiro aquele movimento realidade. Eu me lembro de uma amiga que é evangelizadora infantil, que a menininha chegou perto dela e falou assim: tia, ele me chamou de idiota. Ela olhou para ele e falou assim: tu é mesmo. Aí a menininha parou de chorar, falou: como é que é, tia? Falou: deixa eu te chamar de uma coisa, olha para mim, ET. Aí a menininha começou a rir. Ela diz assim: por que você não se ofendeu com ET? Uai, porque eu não sou um ET. Então se você sabe que não é um ET e não se ofendeu com ET, então você acha que você é mesmo uma idiota e se ofendeu com o idiota que o outro disse. Então você deve ser mesmo uma idiota e deixar que o outro te faça pensar que você é idiota. A menininha parou olhando para ela e falou assim: não, mas eu não sou idiota. Então ótimo. Ele falou besteira. Ele falou besteira. Ela saiu para lá.
Por quê? Porque o outro pode falar o que quiser a nosso respeito, o outro pode fazer o que quiser conosco. Somos nós que decidimos como age sobre nós aquilo que o outro faz. O ressentido fica preso no sentimento de vitimismo e não aceita desidealizar-se. Não aceita retirar do outro a idealização que projetou no outro. Então, se o outro feriu porque não foi cuidador, o ressentido continua mantendo que o outro deveria ter sido cuidador, mesmo quando o outro se mostra incapaz de ter ocupado aquele lugar que foi a ele atribuído. Então, o ressentido fica se punindo inconscientemente por não assumir a responsabilidade por si mesmo no ato que o feriu. É uma vítima, né? É uma vítima. Se sente bem, né, sendo vítima. Tem um gozo, tem uma satisfação. A psicanálise nos diz que ali tem prazer oculto. É o prazer o quê? De ficar barato. Porque enquanto é o outro que é responsável, que preço que eu pago? Aparentemente nenhum, só que eu escolho pagar o preço mais alto, porque eu não tenho que responsabilizar por mim mesmo, mas fico com aquele tóxico dentro de mim. Shakespeare dizia: guardar mágoa é beber veneno desejando que o outro morra. O veneno age naquele que o guarda. Portanto, perdoar é libertar-se do sentimento de vitimismo. Quem perdoa liberta a si mesmo, por consequência liberta o outro. Mas reconciliar é ainda mais do que perdoar. Reconciliar é um passo além. Reconciliar é dar um lugar de amor no coração para tudo e para todos. Nós só estamos verdadeiramente reconciliados quando damos no nosso coração um lugar de amor para aqueles que são verdadeiramente importantes na nossa vida. E saibam vocês uma coisa: ninguém ganha espaço na nossa vida numa mágoa sem que seja importante para nós. Me lembro de uma senhora que veio ao consultório e disse assim: minha vida afetiva não flui. E eu pedi a ela para contar a história dela. Ela disse: eu tento ter relacionamentos, mas nenhum deles engata. E eu perguntei: a senhora teve algum relacionamento importante? Ela disse: tive um casamento durante 15 anos. E aí ele me traiu, e então formou família com uma outra mulher. Desde então eu tento ter um outro relacionamento e não consigo. E eu perguntei para ela: há quanto tempo foi isso? Ela disse: há 20 anos. Então eu disse para ela: bom, então eu posso ver o quanto a senhora é fiel a este homem, que nos últimos 20 anos permaneceu fiel a ele, mesmo distante. Ela olhou para mim e falou: que? Aquele desgraçado? Não, de jeito nenhum. Desculpa a palavra, mas só para ser fiel à expressão emocional dela. E aí eu disse para ela: bom, então me conta a sua história um pouquinho mais detalhada. Ela disse: nós vivemos 15 anos juntos. E eu perguntei: tem algum fruto? Ela tem 3 belos frutos deste relacionamento, são os nossos filhos. E eu perguntei: esses filhos são sua alegria? E ela disse: sim, são minha grande alegria, são minha grande companhia. E então veio esta frustração com esse episódio de traição, e então nós nos separamos. E eu perguntei: esses 15 anos com ele foram bons? Ela disse: foram, a maioria desses 15 anos foram muito bons. E eu disse para ela: então deixa eu ver se eu entendi. 15 belos anos juntos, boas memórias, 3 filhos, 3 belos frutos, que são hoje a sua alegria. De repente veio uma desidealização, uma frustração. A senhora se sentiu magoada, ele formou uma outra família e desde então a sua vida não foi. Está correto? Ela disse: está sim. Eu disse: bom, eu compreendi muito bem o que magoou a senhora. Porque todas as vezes que nós temos uma frustração num sonho, numa expectativa, sobrevém naturalmente uma raiva decorrente daquela frustração, que muitas vezes se cristaliza como mágoa dentro de nós. O que eu não compreendi foi porque a senhora jogou fora 15 belos anos da sua vida para nos últimos 20 guardar na memória apenas o momento final como um ato traumático. Aí ela fez isso, silêncio. Aí eu disse para ela: eu só posso compreender que assim foi, porque este homem é tão importante para a senhora, que a senhora se recusa a esquecê-lo, guardando para ele um lugar no seu coração, por debaixo dessa mágoa. Naquele momento, uma lágrima escorreu, sentida no rosto dela. Porque então, pela primeira vez, depois daquele episódio,
ela tinha percebido o quanto ainda amava aquele homem. Então eu disse a ela: ninguém segue adiante para um outro relacionamento deletando os amores que vieram antes. Nós só seguimos para frente quando o nosso coração segue cheio dos amores que vieram antes. Reconhecer que este homem ainda é o amor da sua vida é o caminho mais rápido para que você possa ter um novo relacionamento. Porque o lugar de amor que é dele, ninguém substituirá. Você poderá viver um novo amor, mas o lugar de amor dele, ninguém ocupa. E então ela sorriu, olhou para mim já sem defesa e disse: quer dizer que eu não preciso excluir ele do meu coração? E eu disse: não. Aí ela olhou assim: que bom, vou te contar, era mesmo um grande sofrimento ter que tirar ele daqui. Reconciliação é quando nós podemos olhar para o valor de cada pessoa e de cada relacionamento e dar o lugar de amor no coração para aqueles relacionamentos. Nós só seguimos para a vida enchendo o nosso coração de amores, nunca deletando. Reconciliação a caminho da casa do Pai é voltar enchendo o nosso coração. Hoje eu reparo uma relação, hoje eu me liberto através do perdão, amanhã eu estabeleço uma ponte, ali eu reparo uma falta, aqui eu semeio uma bondade, aqui eu granjeio simpatia, ali eu inspiro confiança, aqui eu permito receber, ali eu deixo que os outros me beneficiam, aqui eu deixo que os outros reparem aquilo que porventura feriu o meu coração. Nós vamos unindo aquilo que está fragmentado, como um grande quebra-cabeças que vai se juntando para formar uma imagem geral. A imagem de um coração cheio. E então, à medida que nós fazemos isso, vai se fazendo em nós festa interior. Aquele momento em que o filho chega diante do pai e é recebido com festa, não é um instante final no processo evolutivo. É todas as vezes em que nós temos uma conquista de amor e uma experiência de dignidade. Todas as vezes que nós nos sentimos dignos, se faz festa no nosso coração. É como se o céu descesse à terra por instantes e por momentos a gente sentisse a alegria da realização do Filho de Deus. Daqui a pouco passa, porque no atual estágio evolutivo a gente ainda não mantém esse estado permanente. Mas então a gente luta para conquistar de novo. E então a gente se esforça para sentir uma vez mais. E então a gente vai construindo. E quanto mais experiência de amor a gente tem, quanto mais experiência de dignidade a gente tem, mais festa dentro da nossa casa se faz. Então a reconciliação é um movimento em que nós vamos voltando para a casa do Pai, permitindo que o nosso coração vá se enchendo lenta e seguramente daquilo que verdadeiramente o preenche. Cada experiência de amor nos cura. Daí o Espiritismo nos sugerir a caridade como um movimento essencial, porque a caridade nada mais é do que a experimentação do amor, o exercício da solidariedade, a sensibilização na generosidade, o exercício da compaixão, o exercício do movimento de olhar para a dor do outro e reconhecê-la como nossa, de perceber que o outro é parte de nós mesmos, de perceber que nós temos para dar, que não importa se nós estamos comendo com os porcos, não importa se nós estamos nos sentindo indignos, não importa se nós estamos no fundo do poço, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, nós temos para ofertar. E a vida, a nos permitir experiências de dignidade, nos dá alimento para o coração profundo, que vai abastecendo a nossa alma. Fui claro nisso? Algum questionamento? Sim. Eu não sei se cabe a pergunta que eu vou te fazer agora, mas, por exemplo, no caso da demência, que a pessoa sai do mundo, isso tem alguma
alguma explicação do espiritismo? Tem vários tipos de demência diferentes. Sim, o Alzheimer, por exemplo. O Alzheimer é uma delas, né? Não é o mais comum, inclusive. Mas existem vários tipos de demência senil, demências vasculares, demências degenerativas, demências como a de Alzheimer, né? De Fox de Levy. O nosso organismo físico, em qualquer órgão, ele é o reflexo daquilo que está armazenado no nosso corpo espiritual. E muitas vezes o nosso corpo espiritual drena para o corpo físico energias que precisam ser drenadas, importantes de serem exoneradas. Essas energias podem vir do passado, do que nós fizemos de nós mesmos, estão ali acumulado, é o lixo da festa, que nós trazemos marcado em nós no nosso corpo astral, ou podem ser construídas ao longo dessa vida pelas posturas que nós fazemos intoxicando-nos. E então isso pode ser drenado para o corpo, por exemplo, na forma de um adoecimento como uma demência. Também pode ser uma prova que o próprio Espírito solicitou para si, como forma de alguma sensibilização importante para ele, ou até mesmo às vezes para a família. Então tem múltiplas explicações diferentes, depende do projeto espiritual de cada um. Ok? Esses movimentos que a gente faz, de amor e tal, são para a gente se reconciliar com a gente mesmo. E com a família, mais especificamente com a família e com Deus mesmo. Sim. A nossa relação com Deus, ela se realiza através da relação humana. Nós conhecemos Deus através do humano. Isso significa que nós temos uma relação que é direta com Deus através da transcendência, mas Deus se faz concreto na vida através do próximo. Nós somos socorridos através do outro. Nós socorremos como instrumentos de Deus a vida do outro. Então a cruz de Cristo, ela é um símbolo arquetípico. Uma vertical divina com uma horizontal humana. Mostra que à medida que a gente aprofunda a relação com Deus, na vertical ascendente, a gente aprofunda a relação conosco mesmo, na vertical descendente. Autoconhecimento, transcendência. E à medida que a gente sobe no contato com o divino, ou desce no contato com o humano, a gente estende os braços para o lado na relação com o humano. Então, se nós ligarmos as pontas da cruz, nós temos o círculo evolutivo. De nós para o humano, do humano para o divino, do divino para o humano, do humano para nós. Todas as relações estão contempladas nesse símbolo. Então, o que nós fazemos é a espiral evolutiva. Como é que a gente se reconcilia com Deus? A gente se reconcilia com Deus, reconciliando com o humano. Cada movimento de reconciliação com o próximo é uma aproximação da casa do Pai. É uma experiência de Deus. Por isso, os Espíritos nos dizem que é uma ilusão chamar Deus de Pai sem chamar o irmão de irmão. Quando nós dizemos Pai Nosso, também dizemos irmão meu. Se o Pai é nosso, o irmão é meu. E é através do meu irmão que nós experienciamos o contato com o Pai. Claro que existe um movimento interior que vai na direção de Deus na transcendência, através da prece, da entrega, da fé. Mas isso se concretiza e se consolida através dos gestos humanos. Então a transcendência da experiência com o divino precisa se transformar em concretude de realizações humanas. Daí Tiago dizer que a fé sem obras é morta. Porque se é fé verdadeira, se é comunhão verdadeira, ela se traduz naturalmente em testemunho. Quanto mais conectado com o humano eu estou, mais divino nós nos tornamos. Ou seja, quanto mais solidários nós somos, mais perto de Deus estamos. Quanto mais eu vejo o próximo como meu próximo, mais perto do Pai eu estou. Quanto mais eu percebo o outro como extensão de mim mesmo, então mais íntimo eu estou. Quanto mais eu acolho o humano que existe em mim, na minha sombra, na minha dor, no que não está amado nem curado em mim, mais próximo de Deus eu estou. Quanto mais humanos nos tornamos, mais divinos somos. Espiritualizar-se não é abandonar a natureza humana, é se tornar tão humano que na sua humanidade encontre Deus. Daí os Espíritos dizerem que religiosidade é procurar Deus em toda parte. Espiritualidade é encontrar Deus no endereço certo.
dentro do próprio coração. É em nós que Deus habita. O Deus imanente e o Deus transcendente. O Deus que está em mim e que está no outro, e que está em tudo, e que transcende a tudo. Então a reconciliação com a família, ela vai se dando à medida em que nós vamos curando as relações familiares. E nós vamos curando as relações familiares na medida em que vamos abandonando o desejo de controle. E vamos permitindo a nós mesmos sermos quem somos. E vamos permitindo aos nossos familiares serem quem são. As nossas brigas, 99,9% são pelo desejo de controle. Querer que o outro faça, querer que o outro entenda, querer que o outro aceite, querer que o outro... A gente quer muita coisa para o outro. O controle pode ser avaliado como uma doença? O controle patológico, dessa forma como eu estou dizendo, é uma doença. Porque o controle que diz respeito à prudência, ele é útil. Mas ele é um controle mínimo. E esse controle respeita os direitos dos outros. Mas o controle que deseja dominar, ele é uma doença. Uma doença de falta de fé. Então controla quem não confia. Se eu confio, não preciso controlar. Se eu confio, eu deixo livre. E dentro das relações familiares, sem sombra de dúvida, a relação com os pais é a relação mais importante de ser curada. E essa relação se cura através de uma coisinha muito importante, essencial, que nós temos que ter na relação com os pais. Como é que chama? Gratidão, que deriva do respeito. A gratidão é fundamental. Sem gratidão, nós não enchemos o nosso coração. Gratidão é muito mais que dizer muito obrigado. Dizer muito obrigado é barato e fácil. Gratidão é tomar na alma com respeito àquilo que nós recebemos e fazer bom uso daquilo que foi dado. Só é grato quem verdadeiramente faz valer aquilo que recebeu. Significa, eu olho com respeito para o sacrifício dos meus pais. Eu olho com respeito para aquilo que eles me deram. Eu olho com respeito para os limites deles. Eu olho com respeito para aquilo que foi possível. Eu tomo essa grandeza que me foi dada e agora eu faço a melhor coisa. Ah, Andrei, mas faltou muita coisa. Mas não me deram tudo que podiam. Mas sobrou coisa ruim. Ora, todas as famílias têm falta. Todas as famílias têm algo que não nos satisfaz. Para a nossa felicidade, nós não dependemos de ter recebido tudo. Para a nossa felicidade, nós dependemos apenas de aprendermos a ser gratos pelo que foi possível e aprender a nos comprometermos conosco para fazer o melhor com aquilo que foi dado. Porque então o resto a gente conquista por nós mesmos. Mas o adulto que permanece acusando a sua história e a sua família, permanece criança. Não adultiza. Porque então não assume a força da vida em si mesmo, na pujança que ela tem. A nossa vida assemelha-se ao Masterchef. Esses dias eu tive essa imagem, eu adorei. No Masterchef, vocês já viram o Masterchef? Aquele programa de culinária, né? Chega lá, de repente, chegam os participantes, tem uma caixa, e ele diz assim, ó, que está dentro dessa caixa que você vai usar para cozinhar. Aí de repente ele abre a caixa e tem camarão, beterraba e alho poró. Ele olha para aquilo e fala assim, o que eu vou fazer com isso? E o que ele faz? Ele se vira para fazer uma iguaria maravilhosa com aquilo. E no final, faz. Por quê? Porque ele não perde tempo acusando a caixa pelo que ela não tem. Ele olha para a caixa e fala assim, o que me foi dado? Foi camarão, alho poró e beterraba. Maravilha, o que eu faço com isso? O de melhor eu posso fazer com isso. O que de melhor eu posso fazer com isso? Cada um de nós, quando reencarna, recebe uma caixa. Daquilo que a nossa família consegue dar, daquilo que ela não consegue dar, daquilo que vai de mais, daquilo que vai de menos. É tarefa de cada um reencarnado pegar a caixa, botar debaixo do braço e falar assim,
Bora fazer uma iguaria com isso. Só o adulto que responsabiliza pela própria vida faz isso. O adulto que permanece criança fica olhando para a caixa, chorando e lamentando a falta daquilo que essa caixa não tem. Acusando quem não botou. Olhando o que está na caixa do outro e perguntando se podia ter a outra caixa. Olhando para o vazio da sua caixa e imaginando o que podia ter aqui que não tem. E aí o campo da fantasia é infinito. Então a vida acontece no real. E a gente se reconcilia com a vida quando a gente aceita a caixa que nos foi dada. Toda caixa é útil. Toda caixa contém o suficiente. O resto a gente acrescenta. O resto é conosco. O resto a gente vai aprender a plantar e a colher. Ó, não vem na caixa não. Deixa eu ver se eu posso trocar com outra aqui. Ó, minha caixa não vem salsinha não, na sua sobrou? Dá aqui um pouquinho. Não é isso que a gente faz na relação de casal? É. Mas eu podia ficar aqui falando, não tem salsinha na sua caixa. Não é? E chorando, e lamentando, que na dela tem, na minha não vem. Qual é o sucesso das pessoas? Qual é o segredo das pessoas que são bem-sucedidas na vida? Elas não perderam tempo lamentando. Elas acolheram o que a vida lhes deu, mesmo chorando, mesmo sentindo a dor de tudo aquilo, e resolveram fazer algo com aquilo que foi dado. Nós nos reconciliamos com a vida quando aceitamos a realidade como ela é. A realidade está sempre certa e nunca precisa ser mudada, no sentido de que ela deveria ter sido diferente. Não, aquilo que nós recebemos é aquilo que era possível. O fruto do nosso passado, o fruto do nosso plantio, o fruto das possibilidades, das limitações de cada um, sempre podia ter sido diferente. Por quê? Nós sempre temos opções de fazer diferente, não é verdade? Mas se não foi, está tudo certo como é. Eu agora me ocupo de fazer o melhor com aquilo que foi dado. Porque nenhum de nós é aquilo que lhe foi feito. Nós somos aquilo que interpretamos do que nos foi feito. Pode ter existido qualquer falta na nossa vida. Nós hoje podemos nos completar e nos dar tudo o que faltou. Mas para isso é preciso que a gente aceite o destino como é, a vida como é, e se comprometa conosco mesmo em fazer o que é necessário. É o que o filho pródigo fez. Olhou para si mesmo e falou: responsa é minha. Essa caixa agora está vazia porque eu esvaziei. Deixa eu encher. E começou a marchar na direção da casa do Pai. Com coragem. Esse é o movimento. Está claro? Muito bem, gente. No livro Reconciliação consigo mesmo, com a família, com Deus, eu partilho com vocês um pouco mais a respeito disso. Tá? Ele tem aqui na Espirituales à disposição. Eu vou estar lá autografando ao final, não só ele, como os outros livros de minha autoria. Cura e Autocura, sobre saúde e doença. Homossexualidade sob a ótica da espírito mortal, que é sobre a orientação sexual à luz da ciência e de uma visão espírita inclusiva. Transexualidades sob a ótica do espírito mortal, que fala das a palavra que agora fala das identidades. Fala das identidades de gênero à luz da ciência e à luz de uma visão espírita inclusiva. O Reconciliação, o Amor a Dois, que eu lancei recentemente com as abordagens da constelação e da espírita. O Alto Amor e Outras Potências da Alma, que eu brinco que é o remédio, porque fala das virtudes, o despertar das virtudes em nós. Os Pílulas de Esperança, de Confiança e de Amor, que são 3 livrinhos escritos pelo Dias da Cruz através da minha psicografia, que tem aquela frase que eu falei para vocês no início. E os infantis, que também são de minha autoria, cada um trabalhando um tema. Todos esses livros, eu sempre gosto de lembrar, têm seus direitos autorais integralmente doados para a Associação Médico Espírita de Minas Gerais para suas atividades de divulgação doutrinária e com atendimento a pessoas. Ok? Essa é uma alegria partilhá-los com vocês. Muito obrigado.